Essa é uma falácia, é obviamente uma desinformação que um monte de gente do mercado tradicional usa. Daqui de a utilização das casas decimais de Bitcoin não seria a mesma coisa que emitir mais moedas? Não, Billy the Kid. Essa pergunta é boa também, hein? Porque tem gente que fala essa bobagem aí, Billy the Kid. Tem gente que fala, economista que fala isso. Não, mas se o Bitcoin é divisível por milhares de casas decimais, então ele é infinito. E aí a gente está confundindo a divisibilidade perfeita do Bitcoin com o aumento de moeda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O exemplo mais claro disso é o seguinte: você tem uma pizza. Você pode cortar a pizza em 8 pedaços. Você pode cortar a pizza em 16 pedaços. Você pode cortar a pizza em 32 pedaços. Você pode cortar a pizza em 64 pedaços. Vai ficando mais difícil, mas você consegue cortar essa pizza em 64 pedaços. Significa que você tem mais pizza? Significa que você vai vai alimentar mais gente? Um pedaço de pizza alimenta uma pessoa, por exemplo, um pedaço de pizza. Se você dividir ele em dois, você não vai alimentar duas. Você vai deixar duas pessoas com meia fome. Se você cortar em quatro, você vai deixar 4 pessoas com um quarto de fome. O Bitcoin é isso. O Bitcoin ele é divisível em 8 casas decimais. Você divide isso em milhares de pedacinhos, mas ele é um inteiro. O ouro, por exemplo, ele é divisível também. Você pode colocar um micrograma de ouro, né? E ele deixou de ter o valor do ouro total, porque você pegou esse pedaço e separou em milhares de pedacinhos menores. Aquele grama de ouro, ele vale, né, o equivalente a 1 quilo de ouro. Você sabe o preço de 1 quilo de ouro, você sabe quanto aquele grama de ouro vale. O Bitcoin é a mesma coisa. Você pegou um negócio inteiro e dividiu em vários pedaços. O negócio inteiro, você sabe o preço, o valor. O que se confunde aí é que, assim, e a confusão, eu até entendo o motivo, é se eu posso ter milhares de pedacinhos e eu poderia o preço do Bitcoin subir infinitamente até que um Satoshi valha $1.000, por exemplo. Teoricamente, sim. Né? E aí, esse $1.000 eu precisaria dividir, eles não daria para usar, né? Porque teria o problema de você pegar lá, você pega o último casa decimal do Bitcoin hoje, né? É um Satoshi. Se ele valer muito caro, você não vai conseguir pagar coisas pequenas com Bitcoin. A ideia hoje em dia você já não paga, né? Porque é taxa cara, mas você pode usar a Lightning Network para fazer pagamentos de poucos satoshis ali, não pagando taxa, ou pagando muito pouquinho de taxa. Mas essa é uma falácia, obviamente uma desinformação que um monte de gente do mercado tradicional usa, né? De falar que isso é uma bobagem enorme, tá? Billy the Kid. É uma bobagem enorme que algumas pessoas irresponsáveis, que não sabem o que estão falando, colocam no mercado. Esses exemplos que eu te dei, acho que já são suficientes para a gente entender isso. Tem gente que fala bobagem também, porque o Bitcoin é digital, ele não tem escassez. Eu já ouvi bobagem desse tipo, inclusive de gente importante no mercado. Como assim o Bitcoin não tem escassez? Porque ele é digital. O fato o Bitcoin tem valor justamente porque ele conseguiu criar escassez no mundo digital. Né? Essa foi a coisa mais difícil que o Bitcoin fez ao ser criado, é criar escassez no mundo digital, porque no mundo digital, você sabe, não existe escassez. Eu consigo copiar um arquivo, esse vídeo que vocês estão assistindo aqui agora é uma live, é um vídeo. E esse vídeo vocês podem copiar ele e replicar ele quantas vezes vocês quiserem. Então, no digital, a gente não tem limite. Você pode copiar quantas vezes você quiser. E o Bitcoin foi uma criação que conseguiu trazer escassez para o mundo digital. Você não consegue emitir novos Bitcoins, ainda que ele seja digital. E aí tem gente que confunde esse conceito, né, erroneamente, também dizendo que o Bitcoin, porque ele é digital, ele não tem escassez, né, ou porque ele é digital. Aí tem a comparação, mas uma barra de ouro não depende de energia elétrica para a barra de ouro funcionar, então ela vai valer mais que o Bitcoin porque ele está no mundo digital. Tem esse tipo de bobagem, mas obviamente a escassez ela existe, ela é real, né? Uma escassez, aliás, eu desafio vocês a encontrarem alguma coisa com a escassez conhecida como a do Bitcoin, porque a do Bitcoin a gente sabe que é 21 milhões. A gente tem certeza que são 21 milhões, não vai ter mudança, não tem como mudar esse valor. O ouro, a gente sabe quanto de ouro tem? Não sabe. A gente tem estimativas pelas jazidas de ouro já encontradas de quanto ouro ainda se pode tirar da terra. Mas a gente não sabe quanto ouro vai existir no mundo, porque a gente pode achar novas jazidas de ouro, a gente pode procurar em outros lugares e achar. Tem o meteoro lá que já acharam, que a NASA achou que é de ouro, eles podem trazer esse meteoro e no dia para a noite o ouro perderia totalmente metade do valor, porque acharam a mesma quantidade de ouro que tem no mundo hoje, eles trazem do meteoro. Né? Coisas são loucuras, mas é só para dar o exemplo, né? Então, poucas coisas no mundo têm a escassez realmente conhecida, né? O Bitcoin a gente tem a escassez
totalmente conhecida e ela não seria alterada. Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin para fugir das crises e controle do Estado, e o Fed manda na cotação. Puta que pariu, que ironia. O Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin para fugir das crises. Eu não acho que ele tenha criado para fugir da crise. O que eu entendo, a criação do Bitcoin foi para dar uma possibilidade para a humanidade de ter um dinheiro que não está na mão de poucas pessoas. Porque hoje o que o Fed faz, né? Os bancos centrais eles têm o poder de emitir moeda infinitamente. Ou seja, poucas pessoas, né, um grupo pequeno de pessoas no mundo tem o controle sobre a quantidade de dinheiro que vai ser disponibilizado. Ao criar o Bitcoin, o Satoshi Nakamoto deu uma possibilidade para a humanidade de ter um dinheiro que um grupo pequeno de pessoas não controle. E veja só, senhor ninguém, a gente não está falando de preço. O que você está dizendo aí é na cotação. E a cotação é quanto o Bitcoin vale com relação à moeda que esses caras imprimem. Essa comparação do quanto a moeda vale contra o Bitcoin, ela está sendo alterada sim por esses caras. Só que no mundo ideal que o Satoshi Nakamoto imaginou, onde o Bitcoin é a moeda moeda de uso, né, do dia a dia, a cotação é em Bitcoin. E aí acabou, não tem essa. Aí é o dólar que vai ser comparado com o Bitcoin. Você muda, você inverte a coisa. E aí pode, se quiser imprimir dinheiro, foda-se. O meu Bitcoin continua. Quanto que vai, né, nessa utopia, né? Quanto que vale um iPhone, por exemplo? Esse iPhone aqui, quanto que vale esse iPhone? Ele vale, sei lá, esse aqui R$2.000. Quanto satoshi ele vale? Ele vale X satoshis. Mas o dólar subiu, caiu, não interessa, ele vale X satoshis. Então você começou a negociar em satoshi. Então, essa primeira coisa, né, que o Satoshi Nakamoto criou foi por esse motivo. Não acho que tenha sido para fugir da crise. A gente tem que lembrar o contexto. Na crise de 2008, que foi quando o Satoshi cria o Bitcoin, ele criou o Bitcoin não pela crise. Ele criou o Bitcoin porque os bancos centrais interviram para resolver o problema da crise e imprimiram dinheiro. Esse foi o problema, não foi a crise o problema. As crises sempre existiram, sempre vão existir, né? E a ideia, né, inclusive para um sistema natural, a crise é importante. Aí vamos voltar lá nos livros do Taleb, coisas que ele fala nesse sentido, né? Para uma floresta, pequenos incêndios são importantes, porque você tem matéria da floresta sendo matéria morta, né? Você tem árvore, galho seco na floresta, aí cai um raio ali, pega fogo num pedacinho, né? Só aquele pedacinho que pegou fogo não vai destruir a floresta inteira. E aí a gente chama de acumular fragilidades, é o quê? Se a gente vai intervindo numa floresta, né? E tirando em vez de o fogo caiu o raio, né? Começa a pegar fogo num pedacinho da floresta, você vai lá e apaga. Né? O ser humano vai lá, impede e apaga aquele negócio. Aí ele pega em outro pedacinho, ele apaga também. Pega outro pedacinho, ele apaga. Aquela matéria morta, ela vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. No dia que cair um raio, dependendo de como for, o ser humano não vai conseguir apagar aquele fogo e vai pegar fogo em tudo de uma vez, né? É só um exemplo, né, do que seria o funcionamento de um sistema natural. A crise, né para fazer agora a transposição de uma coisa para outra, o mercado financeiro, o mercado em geral, ele tem um ciclo de crescimento. A gente começa a crescer, né? As pessoas vão, as empresas vão prosperando, as pessoas vão tendo mais dinheiro, o emprego chega para todo mundo, aí você começa a ter uma pressão inflacionária, porque todo mundo tem dinheiro, o número de bens é limitado, por mais que as empresas cresçam, não dá suporte para todo mundo, e aí você começa a ter preços muito altos de tudo, aí você vai chegando no fim do ciclo, e aí quando acontece o fim do ciclo, né, onde muita gente se alavancou de forma errada, né, com excesso de otimismo, pegou muito dinheiro emprestado, fez um monte de coisa que não deveria, você tem a crise, né? E aí a crise serve para tirar essa fragilidade do mundo. Você vai, as empresas que estavam subindo demais ou que não tinham uma boa gestão do seu patrimônio, uma boa gestão do seu fluxo de caixa, as famílias que não fizeram boa gestão do seu fluxo de caixa também, elas quebram na crise. E a crise serve justamente para tirar essas fragilidades, depura essas fragilidades, tira todo mundo. Então, o Satoshi Nakamoto não é contra a crise é necessária. As crises são necessárias para que a gente tire as coisas ruins, né? Todo mundo que está fazendo merda, você tira. Na época de 2008, deveria ter quebrado muito mais bancos. Por que deveria ter quebrado muito mais bancos? Porque os bancos, na época, foram extremamente irresponsáveis.
Eles estavam dando dinheiro de helicóptero para quem tinha casa. Você tinha uma casa, você hipotecava 2, 3 vezes a casa. Quem não assistiu, assista. Big Short, A Grande Aposta. A Grande Aposta mostra a prévia da crise de 2008. Né? E depois assistam também o Margin Call, que é o filme que mostra o dia do evento. Assistam esses 2 filmes, depois vocês me contam. No Big Short, na Grande Aposta, ele mostra todo esse processo, né, do que aconteceu na época da crise de 2008. Os bancos ali tinham que ter quebrado, porque eles não chegaram naquela situação porque eles foram... porque aconteceu um evento catastrófico. Não foi um furacão que destruiu todo mundo, o país inteiro, que fez eles quebrarem. Eles quebraram porque eles estavam fazendo cagada, eles estavam emprestando foda-se para todo mundo. O dinheiro estava barato, estava fácil, joga para todo mundo. Esses caras tinham que ter quebrado. A crise serve para isso, para você quebrar os caras que estão fazendo cagada. Mas o que o Banco Central americano fez na época, aí vai ter gente que vai falar que foi acertada a decisão ou não, isso aí eu não vou discutir esse ponto, mas o Banco Central salvou esses bancos que estavam fazendo cagada. E o que aconteceu com os caras que estavam fazendo cagada? Continuaram no mercado com um monte de dinheiro grátis e vamos continuar fazendo cagada. A crise vem para tirar. O cara que está fazendo cagada, ele vai descobrir que ele está fazendo cagada. Fala, puta, me fudi, não vou fazer mais isso. Quando você não deixa que esses caras quebrem, eles não vão aprender, eles não vão mudar. Né, e vai continuar fazendo cometendo os mesmos erros. Então, o Satoshi, na minha opinião, não é contra a crise, não é para fugir da crise. Né? A crise é necessária, obviamente, no momento de crise, eventualmente você vai ter, como a gente tem normalmente na crise você tem falha de liquidez, né? O Bitcoin daria sim uma possibilidade, então dá para fugir da crise com o Bitcoin, teoricamente sim, que você consegue ter liquidez, independente do que acontecer, né? Vai ter gente querendo comprar Bitcoin, vai ter gente que vai aceitar o seu Bitcoin como pagamento, então não importa, porque quando acontece uma crise, o teu dinheiro que está na bolsa de valores você não consegue tirar, porque você não tem comprador ali. Naquele momento que o preço está caindo, você vai ter que liquidar muito barato, não vai conseguir vender, porque tem circuit break, o Bitcoin, né, resolve esse problema. Então, consegue sim fugir da crise, mas não é contra a crise, né? Só para ter essa conceituação aí, né? E o controle do Estado e o Fed manda na cotação, aí não é uma questão, é uma questão de novo, que eu falei de valor, né? É uma questão de valor que a gente nós precificamos o Bitcoin hoje em dólar. E nessa condição, sim, o Fed vai acabar mandando a cotação, porque grandes investidores entraram. Num dia que a gente tivesse o Bitcoin como única moeda, isso não aconteceria, né?